E aí, vamos lá? Seguindo? Pois é, definir com vocês, então, quem pratica, quem sofre o ato de improbidade. A lei prevê 3 espécies de atos de improbidade. Os artigos 9, 10 e 11 da Lei 8429 estabelecem que são atos de improbidade os atos que geram enriquecimento ilícito do agente em detrimento da função pública. Também são atos de improbidade os atos que causam dano ao erário. E são atos de improbidade os atos que atentam contra princípios da administração. Então, a lei define atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, aqueles que causam dano ao erário e aqueles que atentam contra princípios da administração pública, sendo que a gente está saindo do ato mais grave, o que gera enriquecimento ilícito é o mais grave de todos, dano ao erário médio, e aquele que atenta contra princípios de todos é o menos grave. Mas são 3 espécies de atos de improbidade diferentes. Aqueles que causam enriquecimento ilícito, a gente enriquece ilicitamente às custas do dinheiro público. Aqueles que causam prejuízo ao erário e aqueles que atentam contra princípios da administração. Num primeiro momento, você já consegue enxergar uma coisa bem simples. A configuração do ato de improbidade independe do dano efetivo, do dano patrimonial ao erário. Exatamente. É possível que o ato de improbidade esteja configurado, mesmo que não haja dano efetivo ao erário, ainda que não haja dano patrimonial ao erário, estará configurado o ato de improbidade pela simples violação a um princípio. Se é que isso é simples, né? Então a violação a um princípio da administração por si só já configura ato de improbidade. Ainda que não haja dano efetivo ao erário, mesmo que não haja dano patrimonial, a violação a princípios da administração configuram atos de improbidade administrativa. A lei diz isso. A lei diz que a configuração do ato de improbidade independe do efetivo dano ao erário e independe da rejeição de contas pelo Tribunal de Contas. Então, ainda que as contas tenham sido aprovadas, ainda que não haja dano patrimonial ao erário, estará configurado o ato de improbidade pela violação a um princípio. Violou um princípio da administração pública, estará configurado o ato de improbidade, mesmo que não haja dano efetivo ao erário. Então, ainda que não haja esse dano, a violação a um princípio por si só já configura um ato de improbidade administrativa, certo? Claro. Cada um desses artigos ele traz um rol de incisos. Então, a lei diz, são atos de improbidade os que geram enriquecimento ilícito, tais como, e aí vem um rol, aqueles que causam dano ao erário, tal, 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 e aqueles que atentam contra princípio, tal, tal, tal. Esse rol que você encontra nos incisos do artigo 9, 10 e 11 é um rol meramente exemplificativo, tá? O simples fato de você conseguir enquadrar no caput do artigo 9, 10 ou 11 já configura ato de improbidade. Então, estará configurado o ato de improbidade se houver enriquecimento ilícito, independentemente de estar em uma das hipóteses previstas nos incisos. A mesma coisa o dano ao erário, a mesma coisa o caso de atentar contra princípios. Então, trata-se de um rol meramente exemplificativo, que eu quero que você leia, que tenha na cabeça, porque normalmente o que cai em prova objetiva é esse rol, né? Meramente exemplificativo. Mas é ele que tem caído nas provas mesmo, então, na maioria das vezes, é esse rol que cai nas provas. No entanto, eu quero que você tome cuidado, porque a configuração do ato de improbidade, ela depende ainda do elemento subjetivo, né? Não há responsabilidade objetiva pela prática do ato de improbidade. Mas a lei diz assim, ó, são atos de improbidade, os atos que geram enriquecimento ilícito. Também são atos de improbidade, os atos dolosos ou culposos que causem dano ao erário, e também são atos de improbidade aqueles que atentam contra princípios da administração. Ou seja, no caso do artigo 9º e no caso do artigo 11, a lei não diz nada. Ela simplesmente fala atos que geram enriquecimento ilícito e atos que atentam contra princípios da administração. Agora, quando a gente trata do artigo 10, quando a gente fala do ato de improbidade que causa dano ao erário, prejuízo ao erário, aí a lei fala expressamente atos dolosos ou culposos. Pessoal, a lei fala expressamente atos dolosos ou culposos, o que faz com que o STJ tenha uma interpretação que, na minha concepção, é péssima, mas é a interpretação hoje pacificada,
Eles adoram cobrar de vocês isso em prova. Isso cai com muita frequência e já é pacificado. O STJ disse que não existe a possibilidade de se presumir a modalidade culposa. Então, numa interpretação sistemática da lei, nas hipóteses em que ela quis permitir ato de improbidade a título de culpa, ela o fez expressamente. Então, os atos de improbidade que causam dano ao erário, a lei expressamente fala, esses podem ser dolosos ou culposos. Os outros, aqueles que geram enriquecimento ilícito e aqueles que atentam contra princípios, não. Nesse caso, a lei, por não dizer nada, ela só admite que o ato de improbidade se configure a título de dolo. Então, a má-fé do agente, a expressão trazida pelo STJ, bem essa má-fé, a má-fé do agente é indispensável para a configuração do ato de improbidade que não cause dano ao erário. Então, se o ato causa dano ao erário, não tem discussão, porque a própria lei fala atos dolosos ou culposos. Então, isso abrange a negligência, a imprudência, a imperícia. No entanto, se o ato de improbidade atenta contra princípio ou causa enriquecimento ilícito, é possível a configuração do ato de improbidade somente a título de dolo, somente se comprovada a má-fé do agente. Então, essa má-fé é indispensável para a configuração do ato de improbidade que não cause dano ao erário, ao agente que gere enriquecimento ilícito ou que atente contra princípios, tá? Só um detalhe. Pessoal, quando eu trato dos atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito e dos atos de improbidade que atentam contra princípios da administração, esse dolo, essa má-fé, é indispensável para a configuração do ato de improbidade. E por isso, em virtude dessa exigência do dolo, dessa exigência de má-fé, eu quero que você verifique que eu estou lhe dizendo que o agente pode se defender do ato de improbidade alegando que ele foi negligente, imprudente. Isso é muito ruim, né? É muito ruim o que a gente chama de escusa de incompetência. Ou seja, ele se desculpar, ele se limitar, não responder pela prática do ato de improbidade sob a alegação de que ele é incompetente. Né? Então, não estou fazendo isso porque eu sou ruim, não. Eu sou somente incompetente. Isso é muito discutível, tá? De qualquer forma, a configuração do ato de improbidade que não cause dano direto ao erário, essa só é possível se houver a comprovação do dolo. A má-fé do agente é indispensável para a configuração do ato de improbidade que não cause dano ao erário. É o que diz o artigo 10º. É o STJ interpretando o artigo 10º junto com o 9 e o 11 da Lei 8429 de 92, tá? Então, por exemplo, aquilo que eu estava falando no início da aula de hoje, no iniciozinho do primeiro bloco, quando eu disse que é possível um ato de improbidade que não viole a moralidade, é você enxergar o agente público que foi imprudente e causou um dano ao erário. Não há uma violação à moralidade propriamente dita, né? Então nós não temos uma violação ao princípio da moralidade. No entanto, nós temos uma imprudência que causou um dano ao erário e que justifica a configuração do ato de improbidade. É por isso que eu lhe disse que a noção de improbidade hoje é mais ampla, porque ela abarca inclusive atos culposos em que não há violação à moralidade e que causem dano ao erário. Tá certo? Claro que sempre que você estiver diante de uma situação em que num mesmo ato o sujeito gera enriquecimento ilícito, causa dano ao erário e atenta contra princípios, isso é possível. Aliás, é muito comum que o ato que gera enriquecimento ilícito do agente, ele também cause um dano, ele também viole princípios da administração. Nesse caso, se o mesmo ato gera enriquecimento ilícito, atenta contra princípios e causa dano ao erário, nesse caso, ele vai responder pelo ato de improbidade mais grave. Tá? Ele sempre vai responder pelo ato mais grave se esse ato mais grave absorver as infrações menores. Então, a infração mais grave absorve as menores e ele sofre as sanções referentes à infração mais grave. Tá certo? Claro que cada uma dessas infrações tem um rol de sanções previstos na lei. A lei prevê mais ou menos 6 sanções para cada infração dessa. E o juiz não é obrigado a aplicar todas. O juiz, dentro do livre convencimento motivado, vai definir quais as sanções que ele vai aplicar pela prática do ato de improbidade, isoladas ou cumulativamente. Então, ele pode aplicar uma sanção e não aplicar outra. É ele que vai definir isso. Dentro daquele rol de sanções previsto para aquela infração, ele vai selecionar quais as sanções que ele pretende aplicar. Então, ele vai definir quais as sanções que serão aplicadas dentro do rol de sanções para cada infração praticada por ele. Certo? Maravilha.
Com isso entendido, pessoal, o artigo 12 da Lei 8429 traz o rol de sanções e a gente vai fazer uma tabelinha. Tabelinha, primeiro, porque adora cair o decoreba de prova, da lei na prova. Segundo, porque a gente vai analisar alguns aspectos jurisprudenciais, doutrinários, acerca dessas sanções, tá? A tabelinha é o artigo 12. Se você não quiser fazer a tabelinha, ela é exatamente igual ao artigo 12. Mas eu acho bacana você ter a tabelinha na cabeça, porque a sua memória é mais fotográfica, né? No livro tem essa tabelinha. Então, se você já tem o livro, pega a tabelinha do livro, que a gente vai fazer algumas observações, eu quero que você acompanhe aí, algumas observações importantes, tá? Então, você vai botar aqui artigo 9º, são os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito. Artigo 10, são os atos de improbidade que causam dano ao erário. E artigo 11, que são os atos de improbidade que atentam contra princípios da administração. Para cada um deles, eu preciso de 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, que a princípio a gente vai ter 6 sanções para cada uma dessas infrações. Como eu lhe disse, o juiz não é obrigado a aplicar todas as sanções, ele vai definir, com base no livre convencimento motivado, quais as sanções que deverão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração praticada, tá? Então, ele definindo que há enriquecimento ilícito, se esse enriquecimento ilícito também tiver causado dano ao erário ou atentado contra princípios, não tem problema. A infração mais grave absorve as mais leves, e aí eu vou analisar, dentro das sanções referentes ao enriquecimento ilícito, quais das sanções eu devo aplicar. E assim sucessivamente, tá certo? No caso de enriquecimento ilícito, a primeira pena que está regulamentada na lei é a perda da função. Então, a lei diz que se ele pratica um ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, ele pode perder a função. Põe aí, observação 1. Observação 1. É porque assim, ó, você vai ver que as sanções elas são as mesmas. O que acontece é que elas ficam mais intensas ou menos intensas de acordo com a gravidade da infração. Então, por exemplo, só um exemplo, não anote nada ainda, a gente vai voltar para a tabelinha, mas suspensão dos direitos políticos. Qualquer ato de improbidade pode ensejar em suspensão dos direitos políticos. No caso de enriquecimento ilícito, de 8 a 10 anos. No caso de dano ao erário, de 5 a 8 anos. E no caso de atentar contra princípios, de 3 a 5 anos. Então, é a mesma pena que vai graduando no que diz respeito à intensidade, né? Então, as sanções elas são as mesmas, tanto para o enriquecimento ilícito, quanto para o dano ao erário, quanto para os princípios violados. É a mesma penalidade. O que muda é a intensidade dela, que pode ser maior ou menor, de acordo com a gravidade da infração praticada. Então, a gente tem uma mesma penalidade, aplicada de forma mais intensa ou aplicada de forma menos intensa. Essa é a ideia. Mas vamos começar aqui na tabelinha, trabalhando os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito. Eu botei, ó, o enriquecimento ilícito pode gerar perda da função, e coloquei para mim, observação número 1. A observação número 1, você vai colocar aqui no cantinho, é simples. Ele perde a função que ele esteja exercendo no momento da aplicação da pena. Pessoal, não é necessariamente a função da qual ele se valeu para a prática do ato de improbidade. É a função que ele estava exercendo no momento que a pena foi aplicada. Então, ele perde a função que ele esteja exercendo no momento da aplicação da pena. Essa é a ideia. O julgado que ensejou isso aqui, vamos lá. O sujeito era auditor fiscal. Foi eleito prefeito. A gente sabe que se ele foi eleito prefeito, ele se afasta do cargo de auditor, né? Ele pode até optar pela remuneração, mas suponha que ele não optou pela remuneração de auditor, não. Ele foi eleito para o mandato de prefeito e exerceu a função de prefeito afastado do mandato de auditor. No exercício da função de prefeito, ele praticou um ato de improbidade administrativa. Depois, terminado o mandato, ele volta à função de auditor. E aí a ação de improbidade foi instaurada, né? Foi proposta a ação de improbidade para a definição de aplicação de sanções. Ao final, decidiu-se pela perda da função. E aí perdeu a função de auditor. Ele disse o quê?
Não pode. Eu fui acusado de um ato de improbidade praticado no exercício do mandato de prefeito. Eu não posso perder a minha função de auditor porque o ato de improbidade foi praticado na função de prefeito. Então eu perco o cargo do qual eu me vali para a prática do ato de improbidade. O STJ disse o quê? Nada feito. Você perde o cargo que você esteja exercendo no momento da aplicação da pena. Se for assim, o mais estudioso pratica um ato de improbidade, passa em outro concurso e aí já foi. Nada feito, certo? Inclusive, porque a gente sabe que a suspensão dos direitos políticos faz com que ele perca o cargo. Então, mesmo que ele já não esteja na pena, ele perderia o cargo que ele esteja exercendo naquele momento, né? Então, não importa se ele praticou o ato de improbidade em outro cargo ou se ele praticou o ato de improbidade naquele cargo. A perda da função na esfera civil, ela atinge o cargo que ele esteja exercendo no momento da aplicação da pena. Eu não estou falando de uma sanção administrativa naquela função. Eu estou falando de uma sanção civil, certo? Observação número 2. Essa é bem discutível, tá? Mas também é o julgamento. O entendimento de que, se ele for aposentado, a perda da função se converte em cassação de aposentadoria. Pessoal, a gente diz que isso aqui é a aplicação do princípio da adequação punitiva. Então, se adequa a penalidade ao agente que está sofrendo ela. Por isso, se ele era servidor público e sofreria perda da função, mas antes do término do ato da ação de improbidade, ele se aposentou, não faz sentido que ele possa se valer do escudo da aposentadoria para não sofrer a pena. Então, a perda da função é convertida em cassação de aposentadoria. Na minha concepção, isso não é válido, não. Na minha concepção, isso é ruim. Você está criando uma pena não prevista na lei, né? De qualquer forma, o entendimento da jurisprudência é que isso não é criação de pena, é somente a aplicação do princípio da adequação punitiva e estendendo a pena de perda da função àquela situação em que o sujeito se aposentou, tá? Então, duas observações aqui. A perda da função, ela vai ensejar a possibilidade de aplicação, de ser aplicada em relação a funções posteriores. Então, se ele sai de um cargo e entra em outro cargo, ele perde a função. Então, a perda da função atinge, inclusive, aquelas funções que ele estava exercendo no momento da aplicação da pena ou não. Então, mesmo as funções que ele não exercia no momento da aplicação da pena não são possíveis. Ele pode perder a função do mesmo jeito. E também, essa perda da função, ela atinge, né, o agente que esteja aposentado, caça-se a aposentadoria dele. Além da perda da função, perda de bens. A lei prevê a perda de bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente. Então, todos os bens que tenham sido acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente, ele vai perder também. Além da perda da função e da perda de bens, o ressarcimento ao erário. Pessoal, o ressarcimento ao erário, ele é indisponível. Esse é um dos quais o juiz não pode deixar de aplicar. Então, eu disse que o juiz definiria quais as sanções que seriam aplicadas, isoladas ou cumulativamente de acordo com a gravidade da infração, mas o ressarcimento ao erário não é uma pena, estrito sensu, né? É a devolução dos danos causados. Esse ressarcimento ao erário não pode deixar de ser aplicado. Então, o juiz ele não pode entender que, apesar do prejuízo causado, não há necessidade da aplicação da pena de ressarcimento ao erário. Então, essa é indisponível pelo juízo. Ele não pode deixar de aplicar a pena de ressarcimento ao erário, tá? As outras ele pode não aplicar. Livre convencimento motivado, né? Proporcionalidade, mas o ressarcimento ao erário não. Se houver dano, tem que haver ressarcimento do dano causado. Também, então, perda da função, perda de bens e ressarcimento ao erário. A lei ainda prevê a suspensão dos direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos, no caso aqui, ó, não há perda, não há cassação, né? Cuidado com a pegadinha de prova. A lei não prevê perda dos direitos políticos, a lei não prevê a cassação dos direitos políticos. No caso do ato de improbidade, a lei, inclusive, seguindo o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, prevê somente a suspensão dos direitos políticos. Então, suspensão dos direitos políticos, no caso aqui de 8 a 10 anos. Então, é possível
que os direitos políticos sejam suspensos de 8 a 10 anos. Põe até uma observação 3 para mim, por favor. A observação 3 é o seguinte: de acordo com o entendimento da jurisprudência, se a sentença for omissa em relação ao prazo, se aplica o menor prazo cabível para aquela infração. Então, se a lei aplica a pena de suspensão dos direitos políticos, mas não define o prazo, mesmo depois de embargos declaratórios, enfim, ela aplica a suspensão de direitos políticos, mas não estabelece o prazo, vai ser aplicado o menor prazo de suspensão possível para aquela infração. Nesse caso aqui, se a gente estiver diante de um ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito e o juiz determina a suspensão dos direitos políticos, mas não diz nada, significa que a suspensão será por 8 anos. Então, sempre que a gente estiver diante do silêncio da decisão judicial em relação ao prazo de suspensão, aplica-se a suspensão dos direitos políticos no menor prazo cabível para aquela infração que está sendo discutida, que está sendo punida. Certo? Além disso, observação número 4. Põe aí observação 4. A observação 4 é simples. As penas de perda da função e suspensão dos direitos políticos só podem ser aplicadas com o trânsito em julgado da decisão final. Tá? As outras penas a lei não fala nada. A jurisprudência entende, e essa é uma interpretação hoje sem discussão, que a pena de perda da função e a pena de suspensão dos direitos políticos, essas só podem ser aplicadas após a decisão final transitar em julgado. A formação da coisa julgada é indispensável para a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos e para a aplicação de pena de perda da função. Então, a perda da função e a suspensão dos direitos políticos dependem necessariamente do trânsito em julgado da decisão final na ação de improbidade. Além disso, a lei prevê a multa. Multa é pena pecuniária, né? Ela não se confunde com o ressarcimento ao erário. É a penalidade pecuniária aplicada ao servidor. Ele vai ter que ressarcir ao agente, quem quer que seja, ele vai ter que ressarcir o erário de qualquer prejuízo causado, além da multa. Então ele ressarce o erário dos prejuízos que ele causou e ele ainda vai sofrer uma aplicação de pena de multa. A multa, de acordo com a lei, ela pode ser aqui de até 3 vezes aquilo que o sujeito enriqueceu ilicitamente. Então, é uma multa de até 3 vezes o enriquecimento ilícito do agente. Pode-se multar esse agente e essa multa pode chegar a até 3 vezes o enriquecimento ilícito dele. Por fim, a lei trata da proibição de contratar com o poder público. É a proibição de contratar, de participar de licitação, de receber incentivo fiscal, creditício e tudo mais, durante 10 anos. Então ele fica proibido de contratar, ele fica proibido de participar de licitação e de receber incentivos fiscais e creditícios, até mesmo por intermédio de uma pessoa jurídica que ele seja sócio majoritário. E essa suspensão, ela vai durar 10 anos, tá? Então essas são as penas: perda da função, perda de bens e ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos aqui de 8 a 10 anos, a multa, que será de até 3 vezes o enriquecimento ilícito do agente, e a proibição de contratar com o poder público, receber incentivo fiscal, creditício e tudo mais, por 10 anos, tá? Essas 6 sanções serão aplicadas isoladas ou cumulativamente de acordo com a gravidade da infração. É aquilo que eu disse a vocês. Então o juiz, ele vai definir quais as sanções que serão aplicadas, mas respeitando essas sanções previstas no artigo 9º da Lei 8429 de 92. Beleza? Perfeito. Com isso entendido, o artigo 10º já prevê as mesmas sanções, mas de forma menos intensa. A própria lei aplica o princípio da proporcionalidade. Então, a própria lei, ela vai diminuindo a intensidade da sanção quando ela verifica o cometimento de uma infração menos grave. Então, o dano ao erário é menos grave do que o enriquecimento ilícito, então se definem as mesmas sanções, mesma natureza de sanção, mas de forma menos intensa. É a aplicação do princípio da proporcionalidade feita pela própria lei. A lei aplica diretamente essa proporcionalidade e diminui a intensidade das sanções quando o ato de improbidade é considerado mais leve. Por isso,
Se o ato de improbidade gera enriquecimento ilícito, né, aquelas hipóteses do artigo 10 da Lei 84, causa dano ao erário, hipótese do artigo 10, ele perde a função, ele perde os bens e ele ressarce o erário. Aqui é igual, tá? Então, perda da função, perda dos bens e ressarcimento ao erário, tudo idêntico, não muda nada. Então, perda da função, perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio e ressarcimento ao erário pelos prejuízos causados. Ele perde a função, ele perde os bens e ele ressarce o erário. Além disso, além da perda da função, da perda dos bens e do ressarcimento ao erário, a lei prevê a suspensão dos direitos políticos, agora de 5 a 8 anos. Aí você presta atenção, é a mesma pena, a natureza é a mesma. Serão suspensos os direitos políticos do agente que praticou o ato de improbidade. Só que agora, ao invés de ser de 8 a 10 anos, a lei prevê de 5 a 8 anos. Então é a mesma pena. O juiz também tem um convencimento a ser analisado, mas com uma gradação diferente. Não mais de 8 a 10 anos, agora de 5 a 8 anos. Além disso, a multa ela vai ser de até 2 vezes o valor do dano causado. Então, a multa a ser aplicada, ela vai ser calculada com base no dano, e essa multa será de até 2 vezes o valor do dano causado. Então, a multa, ela não pode ultrapassar 2 vezes o valor do dano. E, além disso, pessoal, a proibição de contratar, de participar de licitação, receber incentivo fiscal, creditício e tudo mais, durante 5 anos. Né? Então, é a mesma pena, mas ela é aplicada de forma bem menos intensa, então diminuem-se prazos, valores das sanções, embora se mantenha uma natureza das sanções, se diminui a intensidade de cada uma delas. Inclusive, no caso do ato de improbidade que não gere enriquecimento ilícito e não cause dano ao erário, seja um ato que apenas viola princípios da administração, se é que isso é apenas, né? Mas atos que atentam contra princípios, as penas diminuem ainda de intensidade. A lei prevê a perda da função, prevê o ressarcimento ao erário no caso de um dano reflexo. Não há perda de bens. Então, perde a função, ressarce o erário se houver um dano reflexo, mas a lei não prevê a perda de bens, tá? Ela prevê a perda da função, ela prevê o ressarcimento ao erário. Se houver um dano reflexo, haverá um ressarcimento ao erário. A lei não prevê perda de bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Também a suspensão dos direitos políticos, agora de 3 a 5 anos. Então, diminui-se a intensidade, a mesma natureza de pena, a suspensão dos direitos políticos, mas nem de 8 a 10, nem de 5 a 8, de 3 a 5 anos. A multa, e agora? A primeira multa calculou-se com base no que ele enriqueceu. A segunda com base no dano. Agora não há valor patrimonial. Remuneração. A lei diz que a multa vai ser de até 100 vezes a remuneração do agente público. E aí você vai fazer para mim, a gente já tinha feito 4 observações, né? Põe aqui para mim a observação número 5. Isso. Remuneração número 5 é simples. Eu estou dizendo que a multa vai ser de até 100 vezes a remuneração do agente. No entanto, a gente sabe que alguns agentes públicos não recebem remuneração, porque o artigo 2º da 8429 diz que para fins de improbidade, são agentes públicos todos aqueles que atuam em nome do Estado, ainda que temporariamente, ainda que sem remuneração, com cargo, emprego, mandato, função. Todo mundo que exerce função pública a qualquer título é agente público. Não tem problema. O STJ, aplicando o princípio da adequação punitiva que a gente está conversando, diz que se o agente não tiver remuneração, a multa vai ser de até 100 vezes o valor do salário mínimo, tá? Então a lei regulamenta uma multa de até 100 vezes a remuneração do agente. Em se tratando de um agente que não perceba a remuneração pela função pública, a multa vai ser de até 100 vezes o valor do salário mínimo, certo? Por fim, a proibição de contratar, participar de licitação, receber incentivo fiscal e creditício por 3 anos. São as 5 sanções aplicáveis no caso de enriquecimento ilícito, porque não há perda de bens, né? Eu vou contar até 3, você dá pausa e copia? Vamos lá. 1, 2, 3, pause. Ótimo. Tabelinha copiada, observações feitas. Na próxima aula a gente volta já para tratar dos aspectos processuais da Lei 8429 e conversar sobre a Lei Anticorrupção.
certo? Então hoje a gente esgotou o que a gente tinha para tratar acerca dos aspectos materiais. Até a próxima aula.